Olá, sétimo ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de redação no livro de produção de texto. Nós paramos na página 20, tá? O que nós vamos encontrar nessa página que é importante explicar? Nós vamos ter um exercício que vai falar das pessoas do discurso, vai fazer referência às pessoas do discurso, tá? Então vamos lá. O que é isso? A primeira pessoa do discurso é aquela que fala, tá? Então, é o eu ou o nós. A segunda pessoa do discurso é com quem se fala, tá? Então, o tu, o vós, né, o você é muito utilizado. E a terceira pessoa do discurso, perdão, é de quem se fala, tá? Eles ou elas, tá bom? Então a gente vai ver que nesse quadrinho tem um verbo, dois verbos, na verdade, que se referem a essas pessoas do discurso, tá? Então vamos lá. Temos uma tirinha do Garfield, tá? E ele está lá jogando, né, amarelinha, e começa a ver uma aranha. Então vamos lá. Aí ele fala assim: chegue mais perto. Aí a aranha fala: me obrigue. Me obrigue a obrigar você. Me obrigue a obrigar você a me obrigar. Me obrigue a obrigar você a me obrigar a obrigar você. Me obrigue a obrigar você a me obrigar você a me obrigar. Me obrigue a obrigar você a obrigar você a obrigar você. Me obrigue a obrigar você a me obrigar a... Espere, nem sei mais do que estávamos falando. Chegue mais perto que eu te conto. Aí a aranha fala: me obrigue. Por que Garfield pede à aranha que se aproxime? Ah, vamos lá, né? Ele não está com boas intenções, porque ele tem a intenção de atingir essa aranha com um jornal enrolado, né? Garfield tinha a intenção de atingi-la com um jornal enrolado. Que elementos da imagem sugerem esse motivo? É muito interessante a gente observar, né, e foi falado no passado, que as expressões faciais nos quadrinhos, elas nos ajudam na interpretação, tá, desse quadrinho, nessa compreensão. Então a gente vê que no primeiro quadrinho, né, ele tem uma feição de indiferença que vai mudando no decorrer da história. O que acontece no final, ele já está com uma fisionomia, né, de fazer algo de errado, vou aprontar, tá? Então é muito importante prestar atenção nessas expressões fisionômicas, tá bom? E elementos da imagem sugerem esse motivo, né? Que ele quer fazer mal à aranha. As expressões faciais, né, e corporais do Garfield, e o jornal em sua mão, escondido atrás das costas, tá? Não está visível para a aranha ver esse jornal. As formas verbais chegue e obrigue no primeiro quadrinho fazem referência a que pessoa do discurso. Então, foi como eu disse, a primeira, a que fala, a segunda, com quem se fala, e a terceira, de quem fala, tá? Então, chegue e obrigue está se referindo à segunda pessoa, você, tá? Ou seja, com quem ele está falando. Vamos dar continuidade aqui. O que o emprego dessas formas verbais sugere? São formas verbais que estão no modo imperativo, tá? Então sugerem uma ordem, um convite.
Se fosse um fato certo, estaria no modo indicativo. Se fosse um fato incerto duvidoso, estaria no modo subjuntivo, tá? As formas verbais chegue, obrigue e espere estão em que modo verbal? Porque ele foi empregado nesse contexto? Foi o que eu falei anteriormente, tá? No modo imperativo. Porque o objetivo do Garfield e da aranha era impor ações um para o outro, ou seja, dar ordens, né, um para o outro. O Garfield quer que a aranha se aproxime e a aranha fala, então me obriga a se aproximar, tá? Então essa é a questão, impor ordens, tá bom? Observe as placas de trânsito a seguir. Com que objetivo elas foram produzidas? Vamos lá. A gente vê, né, que quem dirige deve ter um conhecimento, e é muito importante que se tenha um conhecimento sobre o que essas placas indicam, tá? Até para evitar um acidente. Então, eu tenho uma comunicação por meio de uma linguagem não verbal, né? Eu tenho apenas imagens e essas imagens têm que passar uma comunicação para o motorista de forma muito rápida e eficaz. Então, dessa forma, ele tem que conhecer essas placas, tá? Então, qual é o objetivo de usar placas no trânsito? Para orientar os motoristas, tá? Isso aí é uma orientação. Pode seguir em frente, ouvir à direita, ouvir à esquerda, tá? Então é isso. O significado de cada uma delas. Sinceramente, a terceira eu não conhecia, porque eu não dirijo. Então vamos lá. Eu tenho a primeira, que é siga em frente, tá? A segunda aqui, ó, vire à direita. E a letra C, nessa aqui, conserve-se à direita. Vou fazer igual o GPS. Siga em frente. Vire à direita. Conserve-se à direita. Identifique os verbos referentes aos significados das plantas. Então, o primeiro é siga, o segundo, vire, né? O verbo virar, verbo seguir, virar, e conserve-se, né? Conservar à direita, ou seja, se manter à direita, tá bom? Justifique o emprego do imperativo usado para expressar o significado dessas placas. Então, vamos lá. Como a gente viu, essas placas servem para orientar os motoristas, não só os motoristas, né, os ciclistas também, aqueles que andam de bicicleta, e pedestres, né, as pessoas que andam a pé. Por isso, o emprego de verbos no modo imperativo, tá? Já que vai orientar, então fala, vire à direita, mantenha-se à esquerda, siga em frente, proibido estacionar, tá bom? Tudo no intuito de orientar motoristas, ciclistas e pedestres, ok? Uma forma de atenuar, ou seja, de falar com mais tranquilidade, com mais calma, o tom impositivo e, por vezes, autoritário que o modo imperativo pode expressar em alguns contextos, é substituí-lo por outros tempos verbais, tá? Ou empregar algumas expressões como por favor, tenha a bondade de, por gentileza, tá? É o que a gente chama de formas polidas. O tom do imperativo é impor mesmo, é dar ordem. Eu até brinco que esse modo é o modo da mãe. A mãe dá ordem, não tem essa de pedido, não, é ordem.
Vamos lá. Quero, por gentileza, falar com o Fabrício. Por favor, abra a porta para mim. Há ainda outras formas verbais empregadas para atenuar, tornar mais suave o tom impositivo. Gostaria de falar com o Fabrício. Você abriria a porta para mim? Leia o texto a seguir e observe os verbos no modo de preparo. E olha só, a receita de um pãozinho de queijo aqui pra gente, ó. 5 xícaras de chá do polvilho azedo, 2 xícaras de chá de queijo de Minas ralado, 1 xícara de chá de água fervendo, 1 xícara de chá de óleo, 3 ovos, 1 colher de sal e leite para amolecer a massa. Modo de preparo: escaldar o polvilho azedo com água fervendo e o óleo em uma vasilha. Adicionar o resto dos ingredientes, amolecendo com leite. Amassar bem, engordurar as mãos para formar as bolinhas. Colocar em uma forma untada e levar ao forno, já quente. Depois que as bolinhas crescerem, diminuir o fogo e esperar que elas sequem, tá? Então, a gente viu que essa receita também apresenta, claro, o modo verbal, né? Só que de uma forma diferente. Nós vimos no modo imperativo. Agora a gente está vendo, ó, no infinitivo. Escaldar, adicionar, amassar, colocar, tá? O uso desse modo verbal, em vez do imperativo, alterou o sentido do texto? Não, continuou orientando a receita, né? Trazendo recomendações, tá? Ou a ordem que deve ser colocado cada ingrediente. Aqui, ó, nos textos instrucionais, ou seja, que passam instruções, os verbos no infinitivo mantêm a mesma ideia de recomendação ou ordem, expressas pelos verbos no modo imperativo, tá bom? Agora nós vamos seguir um pouquinho. Aqui, ó. Eu tenho como sugestão de atividade produzir uma receita, tá? E é muito interessante. Ah, eu peguei uma receita com outra, juntei e formei um novo prato. Eu tenho uma nova sugestão de servir um prato já conhecido, tá? Aí o que que eu vou fazer? Ó, eu vou planejar. Eu posso escolher uns dos meus pratos preferidos, tá? Conversar com algum familiar, ver os materiais disponíveis que eu tenho em casa, tá? Definir primeiro os ingredientes e as quantidades. Não adianta eu inventar uma receita e não ter os ingredientes para fazer, tá bom? Eu tenho a questão da sequência, o que eu coloco primeiro, depois os ingredientes, né? Primeira coisa, eu tenho o título, depois os ingredientes são apresentados, eu tenho o modo de fazer, tá? Vamos olhar essa receitinha aqui para a gente colar um pouquinho, ó. Eu tenho o modo de preparo que vai orientar as informações desse prato, tá? E, claro, no primeiro momento, eu tenho que escrever essa receita, tá? O título, os ingredientes, né? Mais uma vez, o modo de fazer. Eu posso escolher usar verbos no imperativo ou no infinitivo, tá bom? Se julgar pertinente, indique o tempo aproximado de preparo, o rendimento, né? Quanto vai dar mais ou menos, quantos pratos, ou no caso ali de pão de queijo, quantos pães, né? Eu consigo fazer com essa receita aqui. Nessa receita aqui não foi falado, mas é importante, tá? Eu posso colocar também um tempo aproximado de preparo, o grau de dificuldade, se é uma receita fácil, moderada ou difícil, tá?
Eu posso pesquisar uma fotografia ou até desenhar, ou tirar até uma foto do meu prato finalizado, tá bom? Claro que se eu de fato for colocar essa receita em prática, eu tenho que pedir a orientação, tá? De um familiar, claro. Aqui na página 24 eu tenho um rascunho, tá? Como vai ser o título, os ingredientes, tá bom? Depois eu posso avaliar a minha receita aqui, ó, tá? Esse meu texto apresenta um título, os ingredientes foram indicados corretamente, eu vou marcando um xizinho. A quantidade de cada ingrediente foi especificada, as orientações do modo de fazer estão objetivas e claras. Ao inserir as orientações da etapa, foram empregados verbos no modo imperativo ou no infinitivo, há uma imagem do prato, então você vai analisar a sua receita, tá? Que você criou. Então, essa fica sendo a nossa sugestão de atividade, ok? Eu agradeço pela atenção de vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.